Fala turma, Max dos Santos aqui, tudo bem com vocês? Hoje a gente volta com tudo com o nosso MScast. Se prepare, porque a gente vai encher vocês de conteúdo top. Hoje eu tô com um convidado especial aqui, um cara que participou da nossa última edição agora da Master Day Max dos Santos, edição Um Mundo Dentro de Outro Mundo. E o cara foi uma peça-chave, foi praticamente uma trombeta de Deus no arraial. Foi forte, hein? Foi top demais. Galera, quem será o homem hoje aqui no MScast? Quem será? Tudo contigo, meu amigo. Salve, salve, meus amigos. Salve, salve, Max dos Santos. Salve, salve, Brasil, Barbeirada. É um prazer estar aqui, sendo mais uma vez aqui convidado do Max dos Santos para participar de mais um empreendimento, mais uma empreitada. Max dos Santos fazendo um trabalho sensacional, né? Ainda relembrando os momentos incríveis que nós passamos lá na Master Day. Nossa, foi top. Sinceramente, para mim, foi uma das maiores experiências que eu vivi no cenário da barbearia. Quem dirá se não a maior experiência, né? Porque foi um evento que ele nos reuniu com um intuito maior, né? E nós temos a certeza de que o objetivo lá ele foi alcançado, não para nossa glória, mas para a glória do nosso Deus sempre. Para mim é um privilégio estar aqui, podendo compartilhar um pouquinho de pérola com a galera. É isso aí, tamo junto. Galera, se preparem, hoje vai ser muito conteúdo, hoje vai ser uma explosão de pérolas, como eu gosto de dizer. Então você que não é inscrito aqui no meu canal, você já se inscreve aí, meu irmão. Você tem que me ajudar a crescer aqui para alcançar o maior número de pessoas, porque você conhece essa programação. Aqui não é groselha, igual diz o nosso amigo Joel J. Aqui é só papo reto, aqui é conteúdo de verdade, aqui não tem mimimi. E hoje tem algo incrível que a gente vai soltar aqui, que eu acho que nem o Cleito sabia que a gente ia pescar isso, Cleito. Eita, tem surpresa aí, mano? Tem muita surpresa. Então, galera, clica aí, se inscreve no canal, valeu? Deixa o like, comenta, ajuda a gente aí a ficar forte no YouTube. Notícia valeu? Boa é notícia compartilhada, então compartilha esse negócio aí, faz esse negócio crescer. É isso aí. Então, pessoal, já de cara aqui, já de início, Cleiton, quero te agradecer por ter topado, estar aqui com a gente. Sem dúvida nenhuma, Cleiton Guimarães é um cara que está fazendo um barulho muito positivo no cenário da barbearia. A gente consegue perceber o quanto você cresceu, né, no cenário nacional da barbearia e podemos dizer internacional também. Está voltando agora de uma linda e belíssima viagem que foi para Dubai. Glória a Deus, né? Top demais. Foi incrível. Momento bacana? Foi sensacional. Dubai, quem me conhece sabe que está escrito lá no livro. Uma hora chega. Como a gente diz aqui no Rio, aquelas coisas bem mais para frente. Barbeiro, né? Barbeiro. Queria da favela, né? Em Dubai. Cortando o cabelo na laje. E agora em Dubai, da favela para o mundo. Então, eu já quero pouco, isso é só quero pegar um gancho aqui. Ele citou de uma parte muito importante da carreira dele, né? Cleiton Guimarães, você começou Parque União, cria original do Complexo da Maré, com todas aquelas dificuldades que tem um barbeiro de comunidade. Começou na laje da sua mãe, não é verdade? Sim, sim. E eu quero te perguntar se o fato de ter começado dentro de uma comunidade, começando em cima da laje da sua mãe, com pouco recurso, né? Isso dificultou a sua trajetória? Isso serviu como combustível? Como é que você consegue enxergar esse começo do Cleiton Guimarães? Então, Max, eu quero começar respondendo essa pergunta, primeiramente dizendo que tudo que é grande, um dia foi pequeno. Sim. E para mim nunca foi problema ser pequeno em cima de uma laje dentro de uma comunidade, né? Porque naquele momento aquilo que para muitos hoje é considerado pequeno, para mim já era muito grande, porque eu comecei por conta da necessidade, tinha necessidade de renda, necessidade financeira, filho de uma mãe que fazia biscate, lavava roupa, passava, fazia faxina, mexia jacaré da beleza, que eu via minha mãe fazendo unha. E meu pai vivia desempregado por conta de ser, naquela época, dependente do álcool, viciado, vivia bebendo nas esquinas e por conta disso a gente vivia dificuldade financeira. Então,
eu tive que aprender a me reinventar logo cedo, eu tive que aprender a trabalhar logo cedo, eu tive que ir à luta logo cedo, porque eu já precisava ajudar minha mãe, precisava encontrar recursos para até solucionar as minhas próprias necessidades. Como moleque novo de comunidade, você sabe, nosso sonho é colocar uma roupa de marca, nosso desejo é colocar um tênis maneiro no pé, e eu não tinha essa condição. Então, para solucionar, né, os meus problemas e as minhas necessidades, eu precisei trabalhar. Trabalhei de muita coisa, né? Lavei carro em lava-jato, fazia biscates em algumas lojas na comunidade, tentando arrumar qualquer tipo de ocupação que pudesse me gerar renda. Cheguei a vender ferro velho na rua, né? Então eu cheguei a fazer de muitas formas de ganhar dinheiro dentro da minha própria comunidade, até descobrir o corte de cabelo. O corte de cabelo, ele nasce de uma necessidade também, né, que era de ter o meu cabelo cortado. Eu precisava cortar meu cabelo, minha mãe não tinha grana para mandar para o barbeiro, e aí eu e meu irmão, tenho um irmão mais velho, a gente começou a cortar o cabelo um do outro. Meu irmão começou a trabalhar, o primeiro salário dele, ele comprou uma máquina de cortar cabelo, na época uma maquininha da Oster, que não tinha nem aquela regulagem de altura, ela era fixa num tamanho só vinha com os pentes para trocar, e os pentes que tinha era 1, 2, 3 e 4. E a gente cortava o cabelo um do outro, passando um pente só de máquina, era o suficiente para a gente solucionar o nosso problema de ter o cabelo cortado. Isso chamou a atenção de alguns amigos, vizinhos, amigos da rua, de colegas, e as pessoas começaram a me procurar, corta meu cabelo também, e eu comecei a cortar, a princípio, de uma forma para quebrar o galho, né, para ajudar os amigos, mas depois começou a ficar um incômodo, porque era todo dia alguém batendo na minha porta, qual é, cara, corta meu cabelo, corta meu cabelo. Falei, vou começar a cobrar. E aí foi quando começou a virar profissão. Comecei a cobrando R$1, depois R$2. R$1? R$1. Isso há quantos anos atrás? Isso há 26 anos atrás. Há 26 anos atrás, galera. 26 anos atrás. R$1, porque naquela época eu tinha 14 anos, né? Eu tinha 14 para 15 anos, era um molecote, mas um molecote cheio de sonhos, cheio de vontade de vencer, cheio de vontade de conquistar. Eu sempre fui muito sonhador, dizia para minha mãe que eu ia ser desenhista da Marinha. Né? Talvez também pela habilidade com as mãos, eu gostava muito de desenhar, pela habilidade com as mãos eu comecei a cortar cabelo de forma autodidata. Você da antiga como eu sabe que naquela época não tinha nenhum tipo de formação. Não tinha YouTube, não tinha internet, não tinha curso, não tinha workshop. Não tinha nada que hoje tem disponível para os barbeiros hoje. Eu digo que os barbeiros de hoje são privilegiados, porque eles têm o que a gente não teve. Né? Então eu não tinha nenhum tipo de informação para aperfeiçoar minha mão de obra. Tudo que eu tinha era um talento nato, era um dom dado por Deus, que era uma habilidade que eu tinha de desenvolver com as mãos. Eu queria ser desenhista, mas acabei virando design de cabelo, desenhista dos cabelos, né? Top demais. Cleiton, me chamou a atenção aqui, cara, saber que você iniciou cortando grátis da galera, né? Comecei de graça. De graça, e depois aquilo ali gerou uma renda, que era R$1 o corte de cabelo. R$1. Cara, hoje, né? Hoje a galera começa, Cleiton, e a galera já quer cobrar R$10, entendeu? Gente que já diz assim, ó, tô aqui no curso, passou aqui, tô aqui no curso, mas para custear as passagens e tal, os detalhes, o que você acha de eu começar com R$7 e botar uma plaquinha lá de que corta o cabelo? Calma, velho. O cara tá fazendo o curso ainda e ele já quer cobrar R$7 porque ele tem as dificuldades, as necessidades de vir fazer o curso. Não querem passar nem pelo aquele período de pegar o pezinho do primo, o do irmão, o do sobrinho. Tá aprendendo e já quer botar a placa e... já quer cobrar. Corta-se cabelo e tal, entendeu? A galera tá um pouco acelerada e exatamente na nossa época que iniciamos, não tinha todo o conteúdo que hoje tem explanado na internet. De uma certa forma, essa explanação de conteúdo na internet parece que gera como se fosse uma força dentro daquele aluno, né, que está iniciando, está engateando. Às vezes, pelo fato dele ter uma carga de 20 horas de YouTube, 50 horas de YouTube divididas ali em alguns dias, ele já se acha profissional. Só que, na verdade, ele nem começou as etapas principais do curso que ele está fazendo. Não sei se você vai me assistir, mas isso aqui é pérola, é conteúdo para você. Não tem como. Para você crescer, a primeira coisa que você precisa fazer é o quê? Construir uma estrutura. Se você cresce sem estrutura, rapidamente você cai, você quebra. Já passaram pessoas pela nossa Academy de Iniciante que até iniciaram o curso,
mas não conseguiram levar adiante. Sabe por quê? Não prepararam primeiro a estrutura. Exatamente. Então essa pérola vai para você que talvez é iniciante, tá assistindo a gente aqui nesse MS Cast e deve estar pensando, cara, tá tão difícil, eu vou parar. Não para não, continua, porque essa é a estrutura que está sendo formada. Você vai ser grande, você vai ser um profissional de sucesso, desde o momento em que aprenda que as dificuldades que você está passando agora servirão de estrutura para lá na frente, quando você tiver um patamar mais elevado. Galerinha que está chegando agora, calma, é necessário passar pelas dificuldades. O Cleito começou na laje da mãe dele, cortando cabelo de graça, tá? E hoje é uma grande referência do cenário internacional da barbearia. Eu comecei cortando cabelo nos fundos do quintal dos meus irmãos, depois passei para cortar cabelo dos vizinhos na rua de graça. E a primeira máquina que eu conquistei foi um vizinho chamado Tião, que ele pegou e falou assim comigo: Max, eu sei que você não tem máquina, eu tenho uma máquina lá em casa, não tem pente, não tem nada, vamos fazer um negócio. E o negócio que a gente fez foi o seguinte: ele deixava a máquina comigo e eu cortava o cabelo dele, Cleito, sempre que ele fosse lá nos fundos do meu quintal para poder cortar o cabelo. Eu passei um bom período, tá? Um bom período com baixa quantidade de cliente. Eu tinha um cliente fiel, e esse cliente fiel era o Tião. Quando o Tião chegava na porta, eu olhava para ele e falava: vou cortar aquele cabelo, não vou receber nada, porque a máquina já é o cast do Ticão, do Tião. E aí, foi desse jeito, de graça, um bom período. Ele já faleceu, mas graças a Deus que Papai do Céu permitiu dele Santo Tião ver, permitiu ele ver o que Deus fez na minha vida. E um dia, galera, ele pegou e falou assim: nossa, fico muito feliz em ver você decolando desse jeito. Eu falei com ele: lembra como tudo começou? Com aquela primeira maquininha. Ô Max, eu posso fazer um acréscimo aqui dentro? Pode, com certeza. Sabe o que ele difere os barbeiros da geração passada, que somos nós, os barbeiros da geração que começaram lá atrás, por outras motivações, dos barbeiros atuais que hoje nos veem como referência e querem ingressar nesse mercado? O que difere a nossa história da história da galera atual é a motivação, é a intenção do coração. Se a gente parar e analisar cada história dos barbeiros mais antigos, barbeiros que têm aí já seus 15, 20, 25 anos, eu 26 anos na carreira, em nenhum momento nós começamos a cortar cabelo com a intenção de ser famoso. Esse é um primeiro ponto. Em nenhum momento nós imaginamos que isso poderia nos tornar famoso. Não era essa a nossa intenção. Muito pelo contrário. Se a gente fizer um apanhado de histórias aí, pegar as principais referências do Brasil, os caras mais antigos do cenário, a gente vai perceber que a maioria começou de uma forma natural, começou a cortar cabelo para quebrar o galho de alguém, para ajudar um familiar, para solucionar o seu próprio problema de cortar o cabelo, que nem eu e meu irmão. A gente começou de uma forma natural, a nossa intenção ali era das melhores possíveis, no sentido de fazer o bem, Sim. No sentido de ajudar alguém, no sentido de fazer o bem para uma outra pessoa. Então a nossa intenção não era de ganhar dinheiro, não era de ficar famoso, não era de ter visibilidade, de ser referência. Então por conta dessa naturalidade as coisas acontecem. Então se vai aqui já uma primeira pérola para alguém, deixa as coisas acontecerem, faça por amor, faça pela motivação do teu coração de fazer o bem por alguém, até porque essa profissão é uma das profissões mais lindas que tem, porque se trata de cuidar de gente, né? Então quando você corta o cabelo de alguém por amor, por prazer, por paixão, você está cuidando de pessoas, e cuidar de pessoas é cumprir um dos principais mandamentos que Deus nos deixou, que é amar o próximo como a nós mesmos. Então quando você faz por amor a alguém, você faz por querer cuidar de pessoas, você está cumprindo um mandamento fundamental que Deus nos deixou. E aí quando você cumpre o mandamento, aí vem promessa. Quando você cumpre mandamento, já estou todo arrepiado. Quando você cumpre mandamento, vem promessa. Então a intenção precisa ser verdadeira, a intenção precisa mudar. Quando a intenção muda, o resultado, ele te acompanha. A bênção de Deus vem até você. Então vamos mudar a intenção. Vamos parar de olhar e achar que as coisas acontecem do dia para a noite, da noite para o dia, de um dia para o outro, de uma hora para outra as coisas vão acontecer, você vai se tornar uma referência, vai ficar famoso no cenário da barbearia. Deixa acontecer, cuida de pessoas, que Deus cuida de você. Calma, isso é forte demais. Bom demais, Cleito, muito top.
essa segunda pergunta aqui, você praticamente já me respondeu ela, né? Já me respondeu ela, mas é o seguinte, diante de toda luta, diante de toda dificuldade que um barbeiro cria de comunidade ou um barbeiro de qualquer outra posição social enfrenta, dificuldades a gente sempre tem, né? Não é só o barbeiro de favela, não é só o cria de comunidade que tem as dificuldades. Diante de todas elas, o que te fez não desistir? O que te fez continuar olhando para frente? Foi um alvo? Foi um propósito? Porque você já... A continuidade dessa pergunta seria querer se tornar uma referência. Algo me faz entender que você não quis se tornar ali um cara famoso, uma referência. Isso aconteceu naturalmente. Sim. Mas o que te fez ali não desistir, não jogar a toalha, vivendo todas as dificuldades que você viveu? Então, a princípio, no primeiro momento, que aí eu vou falar que a minha história ela se divide aqui em dois momentos. É um momento antes da revelação e após a revelação. Sim. Então, antes da revelação era o Cleiton. Era o Cleiton que queria vencer na vida, que era um moleque que cria de favela e tinha um sonho de mudar a sua realidade. Por conta da escassez, da dificuldade financeira, pelo cenário que eu cresci vendo a minha mãe sofrendo, inclusive vivendo as agressões, o sofrimento de ter um pai alcoólatra. Então eu queria vencer, eu queria mudar aquele cenário, eu queria ser alguém que pudesse proporcionar para minha mãe uma história de vida melhor, uma gratificação, um orgulho de ver que um filho venceu mesmo diante daquelas dificuldades. Eu tive a oportunidade de me marginalizar, de me envolver com crime, criado em comunidade, você sabe como é que funciona. Tive a oportunidade de me perder, mas eu escolhi achar o caminho certo e encontrar o caminho, a trajetória que iria me fazer vencer. Então eu coloquei esse desejo no meu coração e fui à luta. Então, antes da revelação, por quê? Porque chegou um momento em que a minha vontade apenas ela já não era mais suficiente. Cortava cabelo, 30, 40 cabelos por dia, ganhava minha grana, mas eu encontrei um momento em que eu achei que aquilo ali já não mudava mais a minha vida. A famosa zona do conforto. Eu percebi que eu cheguei num estágio onde a barbearia ela já não iria me proporcionar o reconhecimento, o posicionamento, o resultado que eu tanto sonhava. Eu queria mudar de vida, eu queria construir uma família, sair da comunidade, conquistar bens materiais, coisas que todo mundo sonha, e eu queria conquistar essas coisas e eu percebi que pela barbearia isso iria ficar difícil, ia ficar inviável eu alcançar esses resultados. E foi aí que eu pensei em desistir, e me envolvi com a área acadêmica, fui fazer uma faculdade de pedagogia, entrei para a faculdade achando que faria concurso público, ia alcançar a tão sonhada estabilidade, ia buscar os meus sonhos e os meus desejos ali daquela maneira. E foi nesse momento que a revelação chegou. Eu tinha passado em um concurso público para a Guarda Municipal do Rio de Janeiro, tinha passado no primeiro exame escrito, depois eu passei no exame físico e fui selecionado para o exame psicotécnico. Cortei cabelo numa sexta-feira até as meia-noite e pouco, 1h da manhã. Fui para casa muito cansado, depois de uma maratona de mais de 12 horas trabalhando numa sexta-feira, tinha um exame psicotécnico às 7 da manhã. E fui dormir, coloquei o celular para despertar com mais um despertador de cabeceira. E geralmente quando a gente dorme preocupado, a gente não dorme, né, Max? A gente acorda de 5 em 5 minutos achando que dormiu 2 horas, 3 horas. E eu, nessa noite, eu apaguei, me deu simplesmente um blackout, um apagão. Eu despertei, quando eu despertei eu já vi o dia muito claro, eu tinha que acordar às 5 para estar no centro da cidade aqui do Rio às 7. E quando eu acordei, eu vi o dia muito claro, eu já estranhei. Eu falei, eu não escutei o despertador, o dia está muito claro, eu já fiquei assustado, o coração batendo forte. E quando eu olhei no relógio era às 8 da manhã. E quando eu olhei o horário, que eu percebi que eu havia perdido aquele exame, que era um sonho, que era um objetivo de seguir uma outra carreira, de ter uma estabilidade, ser um funcionário público, ali o mundo caiu na minha cabeça e eu fiquei muito decepcionado, chorei muito ao pé da cama naquela manhã e achei que Deus ele não tinha me dado aquela oportunidade. E eu coloquei toda a culpa em Deus, porque eu tinha orado muito, tinha pedido muito a Deus aquela chance, aquela oportunidade de mudar de vida, porque era algo relacionado aos meus sonhos, era algo relacionado aos meus desejos, era algo relacionado a uma trajetória que eu havia traçado para mim mesmo. E nesse momento eu culpei a Deus porque Ele não me permitiu seguir em frente naquele sonho, naquele projeto. E vivi algumas horas ali de um dilema, culpando a Deus, murmurando por ter perdido aquela oportunidade. E foi aí que, de repente,
uma paz, ela preencheu meu interior e a presença de Deus, ela veio, ela me consolou e disse para mim: não se preocupa, não temas, eu sou contigo e eu tenho o melhor para você. Naquele dia, Deus se revelou para mim e Ele me deu a revelação que Ele tinha o melhor para mim. E que esse melhor, Ele não viria por outros caminhos. Porque Ele disse para mim assim: você roeu o osso na barbearia até aqui. Agora eu tenho um filé preparado para você. Você pagou um preço até aqui. Agora eu tenho preparado algo para te exaltar na barbearia. Então essa foi a revelação que me manteve nesse segmento, que me fez acreditar que eu poderia sim me tornar uma referência. Daquela manhã, daquele sábado em diante, a minha vida mudou na barbearia. A minha visão mudou, a minha vida, a minha expectativa mudou. Eu comecei a olhar a barbearia com outros olhos e à medida que eu comecei a olhar a barbearia com outros olhos, novos projetos começaram a saltar na minha visão, no meu coração. Eu comecei a enxergar coisas, eu comecei a ver na frente e as situações elas começaram a ficar muito claras e eu entendi de fato que Deus ele tinha algo preparado para mim nesse cenário. E hoje eu tenho vivido a realização e o cumprimento daquela promessa. Então a minha trajetória após essa revelação é essa ascensão que hoje o mundo conhece, o Brasil conhece, e cada dia mais nós temos conquistado e vivido as promessas, o cumprimento delas nessa terra. Por isso eu digo que o homem faz planos, o que está escrito é a palavra, mas a última palavra ela sempre vem de Deus. Talvez tenha alguém aqui nos assistindo agora, Cleiton, que está passando exatamente pela mesma situação. Está prestes a desistir da barbearia, porque realmente não está fácil. As pessoas presenciam aquilo que a gente posta, o momento bacana, o glamour, o status que a gente posta e acha que a vida do barbeiro é esse mar de rosas. Só que realmente não é. E tem muita gente que está pensando ao contrário desse pensamento que você acabou de dizer. Você praticamente não queria isso para a sua vida. Você chegou num momento eu queria abandonar, de dificuldade extrema que você falou: não, isso aqui não é para mim. Eu vou conquistar uma estabilidade vivendo de outra profissão. Só que era essa a profissão do Cleiton Guimarães. Porque Deus tinha algo muito maior para fazer. Não era simplesmente ser um barbeiro comum. Porque até aquele prezado momento, você estava sendo um barbeiro comum, Estava sendo um barbeiro ali normal, sim, padrão. Sim. Só que Deus tinha algo brilhante. Eu quero usar o meu filho dentro da área da barbearia. Para isso ele vai precisar despertar. Então foi aonde às vezes a gente passa por uma luta, a gente passa por uma dificuldade exatamente para o despertar de Deus aparecer na nossa vida. Eu lembro como se fosse hoje, Cleiton, dentro de um presídio, privado da minha liberdade, eu deitado naquela comarca, Cleiton, eu olhei para os altos céus e disse assim: Pai, o que eu estou fazendo aqui com esse talento nas mãos, com esse dom em minhas mãos? Eu lembro, ele disse: você só está aí porque não valorizou o dom que eu te dei. Porque durante o dia, Max dos Santos cortava cabelo. E à noite, Max dos Santos estava na boca de fumo vendendo drogas ou saindo para assaltar pessoas. Só que Deus tinha um plano, Deus já tinha algo traçado. Eu tinha até escrito algo, só que o que Deus tinha já era um livro sobre a minha vida. Exatamente. E lá dentro do presídio, onde eu passei uma das piores dificuldades da minha vida, foi onde veio o despertar. Então, quando você estiver passando por uma dificuldade extrema, respira, acalma. Talvez essa seja a porta para você mudar de fase. Talvez essa seja a porta para você passar de um mundo para outro mundo. Toda dificuldade que vem sobre as nossas vidas é para nos trazer lição. E Deus, ele é justo e fiel. Se veio, você consegue matar no peito e dominar. Ele não vai deixar sobre a sua vida algo que você não possa suportar. Exatamente. Então você só precisa respirar. Então você que está assistindo está realmente passando por isso. Respira. Respira, não joga a toalha, não abandona o barco, porque depois dessa fase tem algo muito grande a ser revelado para a tua vida. Muito forte, Cleiton. Não abandona o barco.
Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Não abandona não. Não abandona não. Top demais, hein, Cleiton? Então vamos lá, vou partir para a terceira pergunta aqui. Vai ser muito bacana, achei ela até bastante interessante. Acredito que seja bem antiga, né? Tem uma história de que você saiu todo empolgado, todo para poder comprar os equipamentos do Cleiton Guimarães, os seus equipamentos com R$ 400 e chegou lá, você não tinha esse dinheiro. E aí, acredito que sua tia te emprestou R$ 200 para você comprar todos os seus equipamentos. R$ 200 para comprar os equipamentos de um barbeiro é pouco recurso, né? Então, Cleiton, que história é essa? E na sequência, você já vai deixar uma pérola para essa galera que está começando agora com pouquíssimos recursos, às vezes só tem uma máquina só para fazer o pezinho, para fazer o corte e tal. Que história? Primeiro me conta que história é essa? Os R$ 400 que existia, mas não existia. Como é que você descobriu isso, cara? Tem as fontes. Que isso, esses caras são demais. Rapaz, essa história foi verídica, de verdade. Foi bem no início, na época da laje. Tem uma foto que mostra esse equipamento que eu comprei, uma foto muito antiga minha, uma foto que, se eu não me engano, de 1996. Essa foto é top, e essa foto tá esse equipamento que a minha tia me emprestou a grana para comprar. Eu cortava cabelo num banquinho de madeira e num espelhinho daquele de banheiro, o famoso espelhinho laranjinha. Sim. E eu cobria meus clientes com um pano de mesa, né? Uma toalha de mesa. Não tinha equipamento, não tinha material, não tinha nada. E aí, eu passando em uma das ruas da comunidade, eu vi uma pessoa, uma mulher, vendendo uns equipamentos de salão. Era uma cadeira de salão, uma bancada com espelho, um carrinho auxiliar e um vaporizador. E aí eu perguntei quanto que custava aquele material. Na época ela me falou R$ 400. Eu falei assim, que isso, senhora? R$ 400 é muito dinheiro, faz um desconto para mim, como se eu tivesse grana para pagar. Faz um desconto para mim que eu vou pagar esse material. Aí ela disse para mim assim, tudo bem, eu faço para você por 250. Eu falei assim, não, a gente fecha 200. Faz para mim, por favor, estou começando agora, preciso desse material. Ela falou assim, não, então beleza, eu faço para você, mas olha só, tu tem que chegar aqui hoje com esse dinheiro, senão eu vou vender para outra pessoa. E aí eu saí desesperado para conseguir aquele dinheiro, eu não tinha aquela grana, mas eu firmei o compromisso com ela. Eu falei, o material é meu, guarda para mim que eu vou voltar hoje. E aí, na época, minha tia era uma pessoa que sempre me ajudou. Ela, além de minha tia, minha madrinha, né? E ela, madrinha de batismo, me batizou. E aí eu falei assim, tia, eu preciso da sua ajuda. Me empresta R$ 200 para eu comprar um material que eu preciso para trabalhar. Eu quero assumir essa profissão de barbeiro. E era bom de papo, né? Porque de 400 foi para 200. Foi para 200. Eu sempre fui negociador, Max. Eu consigo desconto em qualquer coisa. Sempre tive essa essência de negociar. E até hoje eu faço muito isso. Minha esposa fala, caramba, tu chora muito em tudo. Eu falei, eu choro em qualquer lugar. E aí eu pedi minha tia, na época, minha tia falou assim, vamos lá ver esse material. E ela foi comigo, chegando lá, ela viu o material, eu conversei com a pessoa que estava vendendo, já estava tudo desenrolado, e ela aceitou pagar o material para mim, ela pagou. Eu paguei ela longuíssimo prazo daquele material. Não mas saiu para 400 não, né? Não. Não teve juro, não. Pensei que ia para 400. Conseguiu um desconto. Consegui desconto, eu pagar o juro, não ia fazer sentido. A tia não foi. A tia foi gente boa. Me ajudou muito, eu sou muito grato a Deus. Em todas as minhas histórias eu sempre agradeço a ela, sabe que ela faz parte dessa trajetória. Foi a pessoa que financiou meus primeiros equipamentos. E dali, de fato, naquele momento em diante, começou uma carreira profissional. Porque quando eu posicionei aquela cadeira de cabeleireiro na época, né? Era uma cadeira simples, mas uma cadeira bonita, bacana, estava em bom estado. Quando eu posicionei aquela cadeira na minha laje, posicionei aquele espelho na parede, ali eu comecei a entender que realmente se tratava de algo profissional. Ali estava nascendo o profissional barbeiro Cleiton Guimarães. Eu não sabia que essa história chegaria tão longe, mas ali eu encontrei o meu caminho, a minha dignidade de trabalhar para ter renda, sustentar. Naquela época eu ainda não era casado, mas ajudar no sustento de casa, ajudar minha mãe, ajudar meu pai, e eu sou muito grato a Deus por isso. Pô, bacana, hein? Você viu que a gente puxou uma história. Você puxar a história, meu irmão. Galera, vocês que estão com pouco recurso, não para não. Para não, porque esse é o começo, tá? Esse é o começo, é necessário passar por essa fase.
A gente começa exatamente assim, com a força de vontade de entrar em um curso para poder começar a conhecer essa história maravilhosa que a gente pode viver dentro da barbearia. Então, o simples fato de você estar com a marca inferior de equipamento não é motivo para você desistir, não é motivo para você não dar o seu melhor. Dê o seu melhor com o equipamento que você tem agora, por mais simples e humilde que seja. Talvez você seja o próximo Cleiton Guimarães amanhã. Talvez você seja o próximo Márcio dos Santos amanhã. Eu comecei, Cleiton, com um pente e uma lâmina somente. Sim. E aí entrou o Chicão na cena. O O Tião. Entrou é Chicão e eu botei Tião aquela hora. É Chicão. E entrou o Chicão na cena. E aí veio a primeira máquina, que foi aquela a branca do peito quadrado, aquela bem antiga. Então, galera, vocês que estão começando agora com equipamento de baixa potência, vai contente, que vocês vão chegar. Top demais, meu amigo. É isso aí. Acredite nos seus sonhos, acredite no seu potencial, independente da condição que você tem hoje, do material que você está utilizando. Eu acho que melhor do que o material é quem usa o material. Então não é o material, uma ferramenta que faz a diferença. Sou eu quem faço a ferramenta fazer a diferença. Então o maior potencial não está na qualidade de um equipamento, mas está naquilo que está dentro do nosso coração. Forte, hein? É o que eu costumo dizer pra galera, Cleiton. Não tem jeito, cara. Você tem algo diferente que precisa mostrar para as pessoas. E não é a melhor máquina, não é a melhor barbearia que vai fazer a diferença. É você que vai fazer a diferença naquele lugar. Exatamente isso. Segura que essa é uma das maiores pérolas que a gente soltou aqui hoje, hein? Forte. Então, Cleiton, bacana demais. Acredito que a galera tá curtindo bastante o MSCast. Já vou pedir para você, que não é inscrito no canal, se inscreve aí. Deixa seu like, comenta quem você quer aqui nos próximos MSCast. E fica ligado, porque talvez você sente aqui nessa cadeira para a gente trocar uma ideia. Cleiton Guimarães, você hoje no cenário, como a gente havia dito no início, está fazendo um barulho muito positivo. Está sendo uma grande referência e está arrastando multidões. E o melhor de tudo, está transformando vidas. Quem te acompanha lá nas redes sociais, é possível ver o trabalho que você tem feito, um trabalho brilhante, ensinando a galera não a cortar cabelo, mas ensinando essa galera a ter uma profissão, ensinando a galera a ter um destino, essa galera que com esse destino tem levado o alimento para casa, um sustento para a família. É algo brilhante. Você se vê alegre, você se vê satisfeito em poder ser um canal de bênção na vida dessas pessoas, ou para você isso é algo comum, acontece mesmo e pronto, ou isso aí é o ápice do que você poderia sentir como barbeiro, vivendo essa vida de barbeiro star, assim eu posso dizer. De normal não tem nada nessa história. Isso é tudo sobrenatural. O que a gente está vivendo hoje é o sobrenatural que Deus preparou para nós dentro desse cenário. Eu me lembro que um dia um amigo meu, pastor, ele me chamou na casa dele para tomar um café. Ele estava vivendo um momento de conflito existencial, porque eu sempre soube que Deus tinha um chamado na minha vida, mas eu não sabia se esse chamado era para que eu vivesse intensamente o chamado de Deus ou se eu vivia essa vida paralela, profissional e atendendo o chamado de Deus ao mesmo tempo, na igreja, com o meu chamado ministerial, com as coisas que eu faço. E um pastor amigo meu me chamou na casa dele e ele disse assim: eu só te chamei aqui porque Deus me deu algo a teu respeito, ele me falou algo a teu respeito. E o que Deus mandou te dizer é: não para com o seu trabalho. Porque no cenário da barbearia, a forma com que ele vai te usar lá, ele não vai te usar dentro de uma igreja. As vidas que ele vai te usar para abençoar, alcançar, transformar nos ambientes de barbearia, você não vai alcançar dentro das quatro paredes de uma igreja. Aquele dia marcou minha vida, eu entendi o meu propósito. E hoje tu me perguntou se eu sou feliz. Eu sou mais do que feliz, eu sou realizado. Porque hoje eu tenho uma convicção na minha alma que eu vivo um propósito. Que eu vivo algo que não nasceu no meu coração, mas nasceu no coração de Deus e Ele compartilhou isso comigo. Então isso eu faço com a maior alegria, com a maior felicidade hoje.
porque eu entendo que hoje, dentro da barbearia, a minha missão é transformar vidas. Viver esse propósito é estar feliz. Eu aprendi que quem vive o seu propósito vive, e quem não vive o seu propósito apenas existe. Então tem muita gente vivendo, mas também tem muita gente existindo. Eu decidi viver, e quando a gente vive o nosso propósito, a gente é feliz, e quem é feliz faz outras pessoas felizes. Muito bom, de verdade. A gente entende que tem que ter um propósito, né, Cleiton? Tem que ter um propósito. São poucos profissionais que visa exatamente isso. Com o pouco que eu tenho, eu quero transbordar na vida de alguém. E isso é possível. Propósito é combustível, Max. Propósito é alimento. Quem tem propósito não depende de um ambiente externo, de uma informação externa, não depende de um acontecimento externo. Quem vive um propósito, vive algo que já foi gerado dentro do seu interior. Então, o meu maior combustível não está fora, meu maior combustível está dentro. Né? Então, já foi gerado dentro de mim. Então, isso me gera dentro do meu interior vida, combustível, força, motivação para todos os dias eu acordar para colocar em prática aquilo que já existe dentro de mim. Né? Isso envolve uma série de coisas e situações, claro. Envolve família, envolve pessoas, envolve projetos pessoais, mas acima de qualquer coisa, envolve algo que já foi gerado, que já tem vida dentro de nós. Atenta bem, porque esse tópico aqui desse MS Cast talvez seja o mais importante. Muito bom. Cleiton, hoje quem acompanha a gente nas redes sociais vê que a gente é totalmente disperso de vaidade, né, nesse cenário. A gente não busca a vaidade, a gente não busca a exaltação própria. Pelos trabalhos que a gente idealiza, é possível notar que há um propósito muito maior por trás. Exemplo disso foi o evento Master Day, um evento jamais visto, eu posso assim dizer, no mundo da barbearia, com o propósito de transformar vidas igual a gente estabeleceu. Foi um evento pautado debaixo de oração e muita palavra, foi um evento pautado embaixo de propósito. Foram 21 dias de oração incessante para que realmente tudo aquilo pudesse acontecer. E para glória de Deus e pela misericórdia dele, ele se fez presente naquele lugar e vidas foram transformadas. Exatamente. E por intermédio de uma profissão. E isso não acontece simplesmente na barbearia. Isso acontece na vida daquele que entende que o trabalho é a coisa mais simples. Sim. Deus quer usar ele através de um propósito. Então, quando eu entendi, Cleiton, que eu tenho um propósito vivendo essa vida de barbeiro, as coisas começaram a destravar na minha vida. Tem gente que fala que você tem que fazer um curso tal com aquele cara lá de São Paulo, que o cara vai destravar a tua mente, vai fazer isso. Sabe o que aconteceu, Cleiton? Para que a minha vida pudesse fazer sentido vivendo como barbeiro, foi eu entender o propósito de Deus na minha vida. A partir do momento que eu entendi que a barbearia é só uma estratégia, as coisas mudaram. Eu entendi, eu falei, eu tenho um propósito de Deus na minha vida, eu preciso viver esse propósito. Porque senão acontece o que você falou, eu não vivo, eu apenas existo. Apenas existe. Então, Cleiton, uma pergunta que eu acredito que vai fazer muito sentido na vida de todos que vão ouvir esse MSCast. Como o barbeiro pode encontrar dentro dele esse propósito? Como é que ele vai olhar e vai dizer, cara, eu preciso viver diferente? O que desperta o propósito? Como é que eu olho para mim e falo no espelho e digo assim, Max, você precisa viver algo novo dentro de algo que você já está vivendo? Porque é viver da barbearia, algo que a gente já está vivendo, mas a cada ação mediante o propósito é algo novo, é uma sensação nova, é uma realização linda e bela que a gente sente diante de Deus. Como é que esse barbeiro, como é que esse padeiro, como é que esse cara que talvez trabalha no açougue, esse cara do mercado, como é que ele vai achar esse propósito que vai fazer com que ele seja feliz em qualquer profissão, em qualquer área? Porque a gente entendeu, tudo é um propósito de Deus na nossa vida. Max, eu vou começar essa resposta contando algo que aconteceu comigo também. Durante um tempo, eu achei que eu precisava ser muito profissional e separar Deus e tudo que relacionava a mensagem de Deus no meu Instagram. E eu achava que ser profissional ali era o que iria agradar as pessoas. E com o passar do tempo eu entendi que eu não tenho como tirar
Deus do meio e do centro de nada na minha vida. Porque tudo que eu vivo hoje é a autoria dele, não minha. Então, como que eu tiro o autor de uma história que está acontecendo e está sendo bem sucedida? Como que eu tiro a menção, a glória, né, o louvor de quem é o autor, o verdadeiro autor da história? Não tem como. Então, num determinado momento, Deus ele me incomodou ao ponto de eu entender que eu não podia tirá-lo da minha história, eu não poderia tirá-lo da minha cena, da minha trajetória de forma alguma. Então, a partir desse momento, eu comecei a introduzir Deus em todas as coisas. A gente sabe que tem gente que fala assim, cara, você mistura religião com o trabalho. Não é religião, cara, é Deus. Deus é o autor, é o consumador, foi Ele quem nos criou. A gente está aqui por causa dele, a gente faz o que faz porque Ele escreveu a nossa história. Então, é impossível tirar aquele que foi o autor do meio da história. E desde então, eu comecei a viver, né, essa trajetória que só cresce, que só melhora, que só aparece, que só me traz benefício, crescimento, felicidade, né? Porque um dia eu entendi que eu precisava colocar Deus, né, no centro de todas as coisas. Então, enquanto Deus não for o centro, né, da tua trajetória, enquanto Deus não for o autor e Ele for o consumador da tua trajetória, as coisas elas não tendem a andar, elas não tendem a acontecer e dar certo. Eu aprendi que existem dois tipos de pessoas. Está lá escrito no Salmo 1. Bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Porque esse cara será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que dá o seu fruto na estação própria, em tudo que ele fizer prosperará. Eu estou te dando a senha da prosperidade. Eu estou te dando a senha do sucesso. A senha do sucesso está: não seguir o conselho dos ímpios, não se deter no caminho dos pecadores e não se assentar na roda dos escarnecedores. Em quarto, tem o seu prazer na lei de Deus. E quinto, e nessa lei medita de dia e de noite. Muito bom, meu amigo, muito forte. Então, continuando, para definir, né, a pergunta que você me fez, né, o que é o propósito, ou como encontrar o seu propósito. Esse propósito. Como encontrar esse propósito. Então, em primeiro lugar, é você ser direcionado, né, você trazer a autoria de Deus para a sua vida para que Ele revele o propósito. E uma vez que Deus revela o propósito, fica fácil de encontrá-lo. Né? Então, eu, particularmente, costumo dizer o seguinte: qual a melhor maneira de se encontrar o seu propósito? Cara, olha para dentro de você. A senha já foi colocada lá. Propósito não é algo que está na moda. Propósito não é algo que todo mundo está fazendo. Ou seja, não é porque todo mundo está indo por um caminho que eu tenho que ir. Isso não é viver um propósito. Viver um propósito é olhar para dentro de si e enxergar a semente que já foi colocada lá. E se Deus é o autor e é o consumador, Ele já deu a senha. A senha está dentro de você, o propósito já está dentro de você. O que você precisa fazer é olhar para dentro. Para de olhar para fora. Para de olhar pelo Instagram, pelo YouTube, pelas redes sociais, a vida de outras pessoas. Enquanto você olha a vida de outras pessoas, você não encontra o seu real propósito. Porque o nosso propósito não tem a ver com o que está acontecendo por fora. Não tem a ver com o que outras pessoas estão fazendo, mas tem a ver com a história que Deus já semeou dentro do nosso interior. Então, quando essa revelação vier à tona, quando você conseguir encontrar essa pérola que está dentro de você, o teu propósito, ele nasce e ele surge para acontecer e se transformar numa história bem sucedida. Muito forte. Creito, algo me faz entender que para o cara viver esse propósito, ele tem que cumprir realmente o mandamento do Pai, que foi o que você citou no início, meu irmão. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Não tem como você viver um propósito de Deus pensando somente em você. É notável. Depois que a gente entendeu que a gente vive um propósito, a gente pensa mais nos outros do que na gente mesmo. A gente acaba muitas das vezes cuidando mais de outras pessoas do que da gente. Então isso é viver o propósito de Deus. Isso é realmente você olhar e falar: estou no caminho certo. Então você precisa guardar esse mandamento, cara. Isso daí isso não precisa nem dizer, mano. Isso aí já tinha que ser uma configuração, né, ali do ser humano, né, cara? Quem tem propósito vive. Quem tem propósito não existe, vive. Quem tem propósito não cansa. Porque quem tem propósito não vive por causa do resultado. Ele vive o propósito e o propósito gera o resultado. Então essa é a grande diferença. Quem trabalha pelo resultado esqueceu o propósito ou nunca descobriu o propósito. E quando o resultado não vem, ele para.
Mas quem vive o propósito, vive intensamente, alegremente, feliz pelo cumprimento do propósito que foi estabelecido. E o propósito, uma vez vivido, gera resultado. Pegou a senha, guardou, gravou, é isso aí. Então vamos lá, a gente vai falar aqui agora de um dos momentos que as pessoas que nos acompanham, Cleiton, curte bastante e às vezes até sonha com esse momento. Você é um cara que hoje está no cenário, um posicionamento bem bacana, ao nível de alcançar pessoas famosas. Você já cortou o cabelo de vários jogadores, tem até o nome de um deles aqui, né, que é o Cirino, Everton, o Alan, Felipe Coutinho. Como foi? O que você precisou fazer para poder chegar até essas pessoas? O MSCast de hoje aqui, eu acredito que é algo com uma direção muito divina, né? Então, você precisou fazer alguma coisa ou alguma coisa ou alguém fez por você aquilo que essas pessoas querem almejar, aquilo que essas pessoas querem conquistar? Eu acredito que se você estiver na ligação, você vai conseguir pegar o fio que está descendo aqui do alto, né, para poder abençoar a sua vida. Como é que foi? Essas oportunidades, Cleiton, você cria elas ou mediante um propósito que você tem na sua vida, automaticamente o próprio Deus faz com que elas brotem no meio do caminho? Como é? Me explica esse detalhe que muitos barbeiros querem alcançar e às vezes fazem coisas até desagradáveis para poder chegar num nível como esse. É algo muito forte e muito diferente na vida de quem tem propósito e de quem não tem. Algo me faz entender que o cara que não tem propósito, parece que ele vai correr atrás disso e ele vai correr em círculo e não vai conseguir. Mas o cara que tem propósito, como você, eu não sei, isso brota do nada, alguém coloca, como é que isso acontece? É impressionante. Eu tenho uma das máximas que eu carrego comigo, que está lá em Deuteronômio 28. Aquele que ouvir e obedecer os meus mandamentos, a bênção do Senhor o alcançará. Isso aqui não é o show da fé, não. Então, mas se prepara para colher. Eu não tenho como viver outra coisa a não ser. Eu já sabia que ia fugir um pouco do roteiro, porque há uma ligação. Eu nunca corri atrás de uma personalidade. Eu já ouvi barbeiros dizerem que mandaram mensagem no direct do jogador, no direct do artista, e aí quando o jogador troca de clube, que ele vai para a cidade tal, aí o barbeiro daquela cidade já aproveita, já entra no Instagram do cara e manda um direct lá para o cara enxergar ele e depois começar a cortar o cabelo com ele. Eu nunca fiz isso. Literalmente todas as oportunidades que eu vivi e todas as personalidades que eu tive a oportunidade de atender e conhecer, me tornar amigos de vários delas, né, a ponto de ter WhatsApp, a ponto de já ter visitado a casa, como eu já tive na casa do Léo Santana, um amigo pessoal meu, uma das pessoas que se tornaram verdadeiramente assim, um parceiro, um amigo, uma pessoa íntima, né, que me apoia, que me ajuda, né? Então assim, todas essas oportunidades vieram até mim, através de amigos, de pessoas, de indicações. Eu nunca bati na porta de uma personalidade. Todas as vezes foi alguém que falou assim, cara, eu conheço fulano de tal e eu vou apresentar o teu trabalho para ele. E aí, em um determinado momento, o WhatsApp toca e é aquela pessoa me convidando para ir na casa de um jogador, na casa de um artista para cortar o cabelo. O bacana disso, vocês montam a ouvir isso aqui, mas isso é até contra as técnicas, né, que às vezes a galera costuma ensinar. Isso é a diferença, cara. Quem tem um propósito não precisa correr atrás. Já subiram no palco comigo e ministraram dizendo que, cara, você tem que perturbar aquela autoridade lá que você quer cortar o cabelo dele, aquela referência. Você precisa sim correr atrás, chamar, fazer isso e aquilo. Meu amigo, se não está dentro do teu cronograma que você criou como profissional, não vai acontecer. E isso, para mim, de boa, não está dentro do meu cronograma. Agora, se está dentro do seu cronograma, Cleiton, e você é um cara que tem propósito, tem visão divina, não precisa correr atrás, filho. Não precisa chamar, não precisa ligar. Eu acredito no seguinte, Max, o que é nosso vem na nossa mão, bate na nossa porta. Eu acredito nisso. Né? Então não adianta ficar forçando uma situação que de repente não é para você viver. O que é para eu viver vai bater na minha porta, vai vir até mim. Todas as vezes que eu vivi
oportunidades que me promoveram, que me ajudaram a me promover, elas vieram bater na minha porta. Então não precisa forçar, a coisa natural, ela flui muito melhor, ela tende a acontecer com muito mais verdade. Todas as pessoas que vão forçar uma situação, você pode ter certeza que vai ter um sucesso momentâneo, uma aparição momentânea, mas não sustenta. Sim. Porque o que sustenta, o que verdadeiramente vai conseguir viver uma trajetória de longo prazo é aquele que vive realmente o acontecimento das coisas que Deus ele leva até você. Então, quando é de Deus, vai bater na tua porta, vai chegar até você e vai te acrescentar. Hoje você é um cara muito bem conceituado, foram 5 barbearias, né? Hoje são 3 abertas. 3 operando, isso mesmo. 3 barbearias de sucesso. Eu queria que você deixasse aqui para essa galera que está nos acompanhando, que talvez é líder, como alcançar esse nível de excelência na liderança. Eu sei que você não está postado ali sempre, em uma delas, assim e tal. Como é que você faz para manter o negócio girando? Como é que você faz para manter aquele operacional de sucesso, mesmo com aquela ausência de um líder empreendedor? Como é que esse negócio gira? Então, liderar é difícil, né? Lidar com gente é difícil. A gente precisa aprender muito a lidar com as pessoas, porque as pessoas elas sempre serão diferentes. Mas quando se trata de liderança, eu aprendi que não basta simplesmente você ser dono, ser proprietário, ter um padrão, estabelecer um padrão e ordenar para que outros respeitem aquele padrão, obedeçam, né, aquele conjunto de regras dentro do teu estabelecimento. Não basta isso. Acho que a melhor maneira de liderar ainda é pelo exemplo. Eu aprendi que a ordem até convence, mas o exemplo arrasta. Então, sem exemplo não existe liderança de sucesso. Eu aprendi que o líder não é aquele que diz vai, mas é aquele que fala vamos. Então o líder ele aponta o caminho no caminho. Então não tem como doutrinar pessoas sem estar à frente, né, com a mão na massa, executando, mostrando como que se faz, operando, vivendo aquela experiência para que eles aprendam por intermédio do exemplo. Então a melhor maneira de liderar é dando o exemplo. Então eu sou chato pra caramba quando se trata de liderança, eu sou muito chato. Sou muito enfático na hora de cobrar, não tenho meias palavras na hora de cobrar. Por quê? Porque em todo o tempo, quando estou presente, operando, eu sou um barbeiro comum como eles, eu sou um cara que está atrás de uma cadeira como eles, né, atendo os meus clientes na frente deles e mostro como é que se faz por intermédio do exemplo. Então eles têm, quando eu estou dentro da unidade, atendendo, mesmo não estando todos os dias, mas quando estou dentro da unidade atendendo, eles veem quem é o Cleiton Guimarães, barbeiro, simples, né, um profissional como eles, ali na prática do dia a dia, né, então eles conseguem visualizar para que eles consigam fazer exatamente da forma com que eu faço. Né, não só trabalhando na parte técnica, mas também trabalhando na parte de atendimento, a parte de venda, a parte de postura. Né, eles sabem que eu sou muito criterioso quando se trata do padrão, da postura, da vestimenta, né, do linguajar, né, do tratamento com o cliente. Então eu sou muito criterioso com isso e vivo isso no meu dia a dia. Né? Então uma vez que eu vivo, mostro pelo exemplo, fica fácil de a gente conseguir reproduzir. Né? Então quando um colaborador meu ele foge do padrão, eu vou lá e puxo a orelha, esqueceu como é que é o padrão? Como é que eu faço? Desse jeito, você lembra? Lembro. Então é só reproduzir, fica fácil desse jeito. Muito bacana, exemplo, né? Tem que ser exemplo. Cleiton, a gente sabe que vivendo essa vida de barbeiro líder, né, a gente tem momentos maravilhosos com a equipe, mas também tem aqueles momentos que às vezes nos deixa triste e muitas das vezes quase faz a gente esquecer o propósito, né? Acredito que você já tenha passado por perca de colaborador bom, né, que é o que deixa a saudade. Sim. Às vezes, né? Como lidar com isso, Cleiton? Você é um cara que já teve muitas perdas de colaborador ou é um cara que perdeu poucos colaboradores ou o termo não seria perdeu ou seria você formou e enviou esses colaboradores? Como você se sente nesse ponto da perca ou do envio do colaborador? Porque tem aquele que a gente não perdeu ele, com as próprias atitudes, ele mesmo se levou àquele caminho da perda, né?
Então, como deve ser o comportamento de um líder em relação a esses dois tipos de colaboradores? Aqueles que a gente envia, né, que é aquele colaborador que a gente faz questão de bater no peito, isso aqui dali eu que formei, isso ali é jogador caro que jogou no meu time. E tem aquele que, infelizmente, as pessoas sabem da triste história que essas pessoas cometem. Como um líder tem que agir? Qual é o pensamento que um líder de sucesso precisa ter em relação a isso? Max, é simples. Um pai, ele não gera um filho para que o filho fique a vida inteira debaixo do seu telhado, debaixo do seu teto, recebendo suas ordens, suas direções. O filho, ele tem um prazo para crescer, se desenvolver, alcançar a maturidade e trilhar o seu próprio caminho, ganhar a sua própria vida, viver a sua própria experiência. O fato do filho sair de casa, sair da casa do pai, não faz com que ele deixe de ser filho. Ele só saiu da casa, mas ele continua sendo filho. Agora, a diferença que existe em alguns casos é que existem alguns filhos que são pródigos, que por algum momento esquecem do pai. E aí é que entra um grande problema. Que por algum momento desonram o pai. E por algum momento eles deixam de dar ao pai a devida honra. O problema não é ir embora. O problema é desonrar aquele que te projetou. É desonrar aquele que um dia te lançou, aquele que te gerou, aquele que te ensinou o caminho. Então, nós lidamos com isso muitas vezes, eu já passei por isso inúmeras vezes, de sofrer de atitudes de filhos insensatos, filhos pródigos, que não me reconheceram, que foram embora, que viraram as costas, que pegaram a sua herança e foram embora seguir a vida. Mas o interessante é que, no meio dessas minhas experiências de perder muitos filhos, ou na verdade não é perder, de enviar, né, como a gente falou aqui, como você mesmo disse, de enviar esses filhos para o mundo para que eles pudessem viver suas próprias histórias, construir a sua trajetória. O interessante é que no meio dessas jornadas, muitos que saíram como pródigos, muitos que saíram debaixo de desonra, tiveram que retornar para se retratar e pedir perdão pela forma com que saíram. Então a gente aprende que a gente não cria os filhos para nós, a gente não projeta, gera as pessoas para estar conosco o tempo todo. A gente sabe que faz falta quando um bom profissional sai, deixa um vácuo dentro do nosso estabelecimento, dentro do nosso negócio, né? Quando um profissional que já tem uma carteira de clientes ampla, né? que já é responsável por uma parte do faturamento da empresa sai, gera um déficit financeiro na empresa, a gente sabe disso, mas a gente precisa estar preparado para isso, porque essa é uma realidade. A gente não vai gerar filhos para estar conosco a vida inteira, o tempo inteiro. Eles vão querer trilhar a sua própria história, o seu próprio caminho, até com base na nossa trajetória. Né? Com base na nossa trajetória, eles vão querer construir a deles e a gente precisa estar preparado para isso. Agora, os meninos precisam aprender apenas a sair debaixo de bênção, sair debaixo de honra, sair debaixo de gratidão. Um dia eu ouvi uma frase de uma das pessoas que já me mentoreou, né? E ele disse assim: a palavra ingratidão para mim não existe mais. E eu perguntei por quê. Por que a palavra ingratidão para você não existe? Ele falou: simples. Porque a ingratidão só existe quando eu espero retribuição. A ingratidão só existe quando eu espero de alguém o retorno e o retorno não vem. Quando eu ponho expectativa no retorno e o retorno não vem, eu trato essa ausência de retorno com uma palavra chamada ingratidão. Então, quando eu faço por alguém agora, sem esperar em troca nenhum tipo de retribuição e de retorno, logo, se esse retorno não vier, eu não sinto falta. E por quê? Porque eu nunca me preparei para receber ele. Logo, a ingratidão nunca vai existir. Então, eu achei isso interessante. Eu falei, cara, não é que isso faz sentido? Faz sentido porque sempre que a gente esperar uma resposta, uma retribuição, um retorno de alguém, e esse retorno não vier, a nossa expectativa é frustrada. E se a nossa expectativa é frustrada nesse sentido, a gente vai tratar aquela pessoa como um ingrato. Então eu aprendi a ajudar as pessoas, ensinar as pessoas, abrir portas para as pessoas, e quando elas vão embora, eu não espero o retorno, eu não espero a retribuição. Se vier, a gente agradece, a gente fica feliz. Mas se não vier, eu fiz a minha parte. Muito bom, Cleiton, muito bacana, porque alcançar um nível de liderança ao ponto de ser referência para outros líderes, isso é algo muito importante. E propagar esse pensamento é algo mais importante ainda, porque a gente acaba dando para eles uma sustentabilidade no dia que vier essa luta, essa dor. Então, um líder não pode deixar de ter esse pensamento, não é verdade? Isso é indispensável. Então, você que é líder, tenha certeza de uma coisa, assim como o nosso amigo Cleiton
acabou de ministrar em nossas vidas, nós não criamos filhos para estar com a gente para sempre. A gente cria filhos para esses filhos que a gente criou criarem lá na frente outros filhos. Agora, tudo que se planta se colhe, né, Max? Sim, verdade. Se eu saio debaixo de bênção e gratidão, eu vou colher gratidão e bênção lá na frente. Sim. Porque o filho hoje será pai amanhã. Uhum. E se a semente que foi plantada hoje, ela gera fruta amanhã. Então cuidado com a semente que você está plantando. Cuidado, hein? Você que é colaborador, saiba a hora certa. Se você tiver o chamado de liderança, saiba a hora certa de se desligar da casa do pai. Não vá cometer o erro. Hora e forma. Né? Sim. Forma com que você não tem problema nenhum em voar. Não tem problema nenhum em seguir sua trajetória. Não tem problema nenhum em encerrar ciclos. O problema é como que se encerra. Vamos lá, Cleiton. Quero fazer agora uma outra pergunta aqui, uma pergunta bacana. Vou ler ela aqui para você. Presta bastante atenção. A barbearia evoluiu e o conceito de necessidade do homem moderno mudou. Hoje, nas suas unidades, você oferece diversos serviços que agregam no seu ticket e faturamento, como tatuagem, barboterapia, bebidas, entre outros. Qual a importância dessa diversificação de serviços e o que dizer para quem ainda não conseguiu ter essa percepção e está ficando para trás? Isso é algo muito bom. Barbearia antigamente era simplesmente entrar, cortar o cabelo e tchau. Hoje tem inúmeras possibilidades do cara ter uma rentabilidade naquele espaço físico. Hoje é um clube. É um clube, né? Então, dica, conceito, pérola, solta. Quem não diversifica, não evolui, não cresce, não aumenta faturamento. Então a gente está falando de escalar negócio. Então uma visão financeira, profissional e uma visão de empreendedor. Então eu comecei com esse conceito ainda em cima da laje, de uma forma muito natural, sem nenhum tipo de informação técnica nesse sentido. Eu não tinha estudado para ser empreendedor. O empreendedorismo ele começou a saltar na minha veia de uma forma natural. Eu percebi que o meu cliente ele passava algumas horas dentro da minha barbearia. Uma barbearia simples, em cima de uma laje, mas que os meus clientes permaneciam nela durante algumas horas. Então eu percebi que se eu colocasse outros itens ali de consumo, eles consumiriam e eu ganharia 2 vezes. Então foi aí que eu comecei a vender alguns itens, como perfume, relógio, carteira, cinto, tênis, roupa, em maneiras de toda sorte, né? Camisas, bermudas, cuecas, tudo. Eu comecei a vender tudo que um homem gosta. Aproveitando essa mudança no mercado da vaidade masculina que veio com a entrada desse termo, o homem metrosexual. E hoje o homem já não é mais metrosexual, Max. O homem já é quilômetro sexual. Quilômetro sexual, essa foi boa. Porque o homem em si, ele se entregou de fato à vaidade como nunca antes. O homem quebrou tabu, né? Olha aí, o Max dos Santos, design de sobrancelha. Na nossa época lá atrás, um homem que fosse design de sobrancelha era considerado, né? Hoje não. Hoje já ainda bem, né? Olha aí. Então, olha a mudança desse mercado. Olha o homem se reinventando e se assumindo, né? Como alguém que pode e deve cuidar da sua beleza. Que deve sim ser um cara, né, antenado para a moda, e isso começou a me saltar aos olhos naquela época, quando eu comecei a trabalhar com outros itens dentro da barbearia. E por sinal, tinha dias que eu ganhava mais dinheiro vendendo do que cortando cabelo. Eu cortava cabelo a R$20 e vendia uma camisa a 100. Quantos cabelos eu tinha que cortar para ganhar o que eu ganhava numa camisa? Eu tinha que cortar 5 cabelos. Eu vendia uma camisa em 5 minutos e eu demorava de meia hora para cortar um cabelo. Ou seja, eu demoraria aí pelo menos 2 horas e meia para ganhar o que eu ganhava em 5 minutos numa camisa. Então tinha dias que eu ganhava muito mais grana vendendo do que cortando. Então ali, desde a laje, o empreendedorismo saltou na minha veia. Ao ponto de quando eu comecei a empreender com um conceito barbershop, com esse modelo de barbearia mais moderno, eu já sabia o caminho que eu precisava seguir. Eu precisava ampliar, eu precisava escalar as minhas possibilidades de ganho. Então hoje dentro da barbearia a gente vende roupa, a gente vende acessório, a gente corta cabelo, faz barba, a gente ampliou o nosso leque também de serviços
incluindo serviços como barbaterapia, os alisamentos, os serviços de tratamento, nutrição, reconstrução capilar. A gente trabalha também com a venda de bebidas. A gente tem um barzinho pequeno, mas a gente consegue servir para o cliente a bebida da preferência dele, seja alcoólica ou não alcoólica. Né? A gente tem um serviço de tatuagem, ou seja, a gente tem inúmeras possibilidades, até porque a gente está falando de um ambiente onde a gente tem custo fixo. E quanto mais a gente tiver possibilidade de faturar, mais fácil a gente consegue arcar com os custos e ter um bom faturamento ao ponto de sair, né, com uma boa lucratividade no final. Né? Então, isso é uma estratégia de negócio que funciona muito. Quem não faz está deixando dinheiro na mesa. Então vamos lá, Cleito. Você, um cara que muito renomado, um cara que está voando alto. Medal of Honor. Ai, caraca, vamos lá. Bitch, corta esse pedaço aí. Não, corta não, cara. Medalha de honra. Deixa isso aí, bicho. Corta não. Não, mas tem graça lá que fica vamos lá, pensando no volta podcast, aqui, volta a atenção aqui. Cleiton Guimarães, um cara muito conceituado, medalhista internacional, assim a gente pode dizer. O último prêmio agora foi em Dubai, mas tem uma sequência de premiações antes de Dubai, e eu vou citar eles aqui, ó. Navalha de Ouro em 2018, Tesoura de Ouro em 2020, Tesoura de Rubi, entre outros. O mais recente agora em Dubai, que ele vai falar o nome olhando na câmera. Gold Scissors Awards Dubai 2022. Repete. Gold Scissors Awards Dubai 2022. Eu escrevi isso aí, mas não sabia nem Muito falar. top, hein? Ó, o que significa na sua carreira profissional e o que dizer para o barbeiro que está na luta e ainda não é reconhecido? Aquele cara que está ali, te acompanha, até te manda umas mensagens, quer chegar aonde você chegou, mas ainda está muito distante. Então, primeiro, o que significa, né? Para mim significa muito, significa muita coisa, porque todo grande atleta, ele compete na sua determinada categoria, seja qual for a categoria esportiva, né, que um atleta compete, ele compete para que no final ele alcance a medalha ou o troféu, porque a medalha ou o troféu é o símbolo da vitória. Então, para mim, receber um reconhecimento desse, um prêmio desse, cada troféu que eu levanto ali, que eu apresento diante do meu público, ele é a confirmação, né, da vitória alcançada. Então, o reconhecimento, ele é o símbolo da vitória. Então, para mim, cada uma dessas premiações que eu tenho recebido é um passo, é mais um passo alcançado rumo ao meu grande objetivo. Digamos que eu ainda não alcancei o prêmio realmente que eu quero alcançar, que não tem a ver, enfim, em si com um troféu. Os troféus, eles são o reconhecimento que a gente vai alcançando aqui para alcançar um grande prêmio, mas isso faz parte, isso faz com que a gente entenda que o caminho está sendo trilhado, que o objetivo está sendo alcançado. E o que eu posso deixar para essa galera aqui que tá nos assistindo é que, cara, acredite nos teus sonhos, acredite no seu objetivo e se posicione com verdade, se posicione fazendo um trabalho cada vez mais de excelência. Eu acho que eu sempre cortei cabelo, Max, sempre cortei cabelo das pessoas como se eu estivesse cortando o meu cabelo. E quando a gente cuida da gente mesmo, a gente cuida com carinho, a gente cuida com detalhe, a gente cuida com o máximo de perfeição possível. Então, quando eu comecei a transferir isso para as pessoas, os resultados começaram a falar sozinhos. Então, quando você for cuidar de alguém, cuida como se estivesse cuidando de você. Porque, com certeza, o resultado vai ser de excelência. E quem fala é o resultado. Então, os reconhecimentos que eu recebi até hoje foi com base nos trabalhos apresentados, com base naquilo que eu entreguei para os meus clientes. Toda foto que eu posto são de clientes reais. Em um caso ou outro que é um modelo específico para uma produção, mas a maior parte, 99% dos cabelos que eu posto, os resultados apresentados na minha rede social, são de clientes, são de pessoas que sentam na minha cadeira e eu cuido deles como se estivesse cuidando de mim. E uma vez que a gente apresenta um resultado top,
É um trabalho de qualidade, o trabalho fala por você e o reconhecimento, ele é o resultado. Então esses troféus aí que eu tenho recebido são o símbolo de uma jornada, de uma trajetória vitoriosa. Muito bom, Cleiton. Quero passar para você aqui que há uma chave dentro desse podcast exatamente para essa penúltima questão, que foi o que a gente conversou lá no início do podcast. Eu não vou falar o que é, porque eu quero que você volte lá. Se você quiser realmente ter algo transformado na sua mente relacionado exatamente a essa pergunta. Acredito que o Cleiton, só em ouvir falar a pergunta, ele já lembrou do que é, tá? É relacionado a propósito, tá bom? Mas você, voltando lá, você vai conseguir entender a chave, tá bom? Para você conseguir chegar aonde o Cleiton chegou. E querer chegar não é uma chave para você conseguir abrir e desbloquear esse sucesso que o Cleiton alcançou. O Cleiton disse que isso chegou na vida dele, né? E ele foi surpreendido. Sim. É claro que hoje a maioria dos barbeiros querem se tornar um barber star. A maioria. Com certeza. Os caras realmente visam exatamente esse ponto. Só que eu não fui chamado para ser um barber star. Isso é consequência de um propósito gigantesco que Deus tem na minha vida. Então, não queira ser um barbeiro estrela. Tenha isso como consequência na sua vida de um propósito gigantesco. Já até falei o que não era para falar. Volta lá, assiste lá no início que o Cleiton trouxe, porque é a chave que vai desbloquear para você, voar. E agora nosso amigo Cleiton vai comentar aqui sobre um dos momentos mais incríveis da carreira dele, e eu digo assim também da minha carreira e de mais de 700 profissionais que estavam presentes no local. A gente vai falar da Master Day Max dos Santos, edição Mundo dentro de outro mundo. Realmente uma descoberta para muita gente que estava naquele lugar, e eu acredito que muitas vidas foram transformadas, Cleiton. Participar da Master Day como um convidado de honra, um convidado VIP, lançar uma pérola sobre a vida de mais de 700 pessoas com uma energia daquela tamanha ao ponto de transportar a gente daquele lugar para um lugar realmente celestial. O que isso traz para a sua carreira? Qual é o significado que você vê e o que você consegue extrair para transmitir para essa galera que está assistindo a gente? Há muito tempo eu sonhava com esse momento. Esse momento chegou, se concretizou através da Master Day. Viver o que nós vivemos lá e compartilhar o que eu tive a oportunidade de compartilhar foi a realização, né, e a confirmação do propósito que Deus já havia colocado no meu coração. Poder subir naquele palco, olhar para aquelas pessoas e depois olhar o antes e olhar o depois e ver o quanto de pessoas foram impactadas e transformadas foi algo extraordinário. A Master Day, eu posso dizer que ela acertou o alvo daquilo que Deus colocou não só no meu coração, mas também no teu, porque nós convergimos dentro de uma mesma fé, dentro de um mesmo propósito, que é de transformar vidas. E quando dois ou mais concordam acerca de qualquer coisa, em nome dele, ele se faz presente, e foi isso que nós vivenciamos lá. Nós vivenciamos a confirmação e a materialização de algo que começou no invisível, mas que foi estabelecido por ele. Deus estabeleceu um propósito ao qual foi entendido por nós, e nós trouxemos à existência aquilo que não era, como se já fosse, e se tornou realidade diante dos nossos olhos. Olhar as pessoas sendo transformadas, receber depois o feedback deles, comentários, Muitas pessoas me chamaram no direct, me chamaram no WhatsApp para comentar aquele dia, poder ser um instrumento de Deus da melhor forma, da forma mais verdadeira, da forma mais verídica, que é a minha melhor versão como um instrumento de Deus ali, e não como um barbeiro, porque já não é mais corte de cabelo, já deixou de ser corte de cabelo há muito tempo. O corte de cabelo é só o trabalho que nos leva ao propósito, mas o propósito é muito maior. O veículo é o corte, mas o propósito é muito maior do que o corte de cabelo. Eu fiquei muito feliz e lisonjeado por ter sido convidado, por fazer parte e poder ali representar
né, fazer parte desse trabalho tão magnífico que foi a Master Day, atingindo um propósito que veio do coração do Pai para nós. Eu não tenho palavras para expressar minha gratidão, Max. Foi fantástico. Eu acredito que cada pessoa que ali se fez presente levou uma semente para casa e essa semente está fazendo agora, está gerando crescimento na vida deles. Eu não sei como é que você vai terminar isso aí, eu não sei se eu vou ter uma pérola para lançar, mas eu posso dizer que a semente foi plantada e essa semente vai gerar uma árvore e essa árvore vai gerar fruto. Lá na frente a gente vai ver o efeito daquele dia acontecendo na vida das pessoas. Muito bom, acredito que realmente foi o momento mais incrível da minha carreira profissional. Eu nunca me senti vivendo o meu propósito quanto eu me senti naquele dia. Eu confesso que eu não estava com aquela mensagem preparada na cabeça. Eu tenho a minha palestra Tudo Começa no Invisível, só que naquele dia foi algo muito diferente. Deus havia preparado o cenário, Deus havia preparado tudo para que realmente a gente pudesse entender o porquê fomos chamados como referência. Exatamente. Se você olhar no vídeo, você consegue ver que todas as referências ali na frente sentiram o impacto daquele momento. E não dizendo que eles não tenham uma ligação plena com o Pai, mas a gente conseguiu passar para eles uma porção a mais do que talvez eles tinham dúvida. E naquele dia eles viveram realmente algo extraordinário. Puderam perceber que Deus e a profissão que eles executam é uma coisa só. Uma coisa só. E é exatamente como você havia dito no início das suas falas aqui no nosso podcast. Não tem como desconectar Deus daquilo que você executa como propósito. Não tem como. Na Master Day isso se concretizou na minha vida. Eu sempre fui um cara que preguei em muitas igrejas, preguei em outros estados, fui um pregador itinerante, executando cargos de diaconato na igreja, mas sempre tive um chamado muito fervoroso, e ao ponto de pregar em grandes congressos, ao lado de grandes pastores. E eu gostava muito, gosto até hoje, só que eu nunca me senti tão usado por Deus quanto eu me sinto agora, executando o propósito divino. Eu nunca me senti tão usado. Por muitas das vezes eu já cheguei a ministrar, ver o mover do Pai e acompanhar de perto aquelas pessoas, porque eu queria uma confirmação de que aquilo ali realmente fazia sentido. E às vezes eu olhava e via que parecia ter sido em vão. A gente sabe que não é, porque por mais que tenham 100 pessoas, um coração pelo menos foi atingido. Exatamente. Só que hoje eu vejo muito resultado. São pessoas que dizem: Max, eu estava para largar tudo, até o meu casamento, e mediante uma palavra que você ministrou na minha vida, naquele workshop, hoje eu estou restaurado e eu estou pronto para restaurar a minha família, o meu casamento. Então isso é maravilhoso. E eu quero dizer para vocês que estão aqui assistindo esse podcast, vocês precisam ter um propósito de Deus na vida de vocês. E quando eu digo um propósito de Deus, eu não digo você viver trancado entre quatro paredes, porque trancado entre quatro paredes você acaba se cercando muito e não tem a visão do eterno. Estar entre quatro paredes é necessário, sim, mas há um propósito muito maior de Deus para ser estabelecido na sua vida. É você entender que você precisa ser um canal de Deus, seja dentro ou fora de uma igreja. Porque hoje, Cleiton, tem muitos que me acompanham e até me olham e dizem assim: Max dos Santos agora só quer saber de evento, de barbearia. Max dos Santos agora só quer saber disso. Só que eles esquecem que a obra de Deus não pode ser feita somente dentro do templo. Não está limitada nas quatro paredes. Não está. Jesus Cristo mesmo, ele disse isso, cara, para os seus discípulos: ide por toda a terra. Dentro de quatro paredes foi só a preparação. Agora enchei-vos do meu espírito e vai. Então, galera, eu não estou dizendo aqui para você
que você precisa entrar para a igreja para ter sucesso. Não é isso, Cleiton. Eu estou dizendo para eles que vocês precisam colocar Deus no centro das atenções. Vocês precisam colocar Deus no centro do propósito para começar a viver algo novo, viver algo diferente. Não tem como desconectar Deus. É Deus quem dá o crescimento. Exatamente. Se não for Deus, nada podemos acontece. fazer. Então, a Master Day foi exatamente isso. Quando eu vejo esse vídeo, eu vejo exatamente isso. É Deus se manifestando e dizendo: não importa qual seja a sua profissão, se você me colocar na frente, eu vou e te levo junto comigo. Então, que fique essa mensagem para vocês. Coloque Deus no centro de tudo, para que as coisas venham dar certo. Amém. Assim seja, meu irmão. Glória a Deus. Eu posso terminar? Com certeza. Agora eu termino mesmo? Agora é a hora da bênção. Agora é hora. Então deixa eu compartilhar algo aqui para Fica à finalizar. vontade. Diante de tudo que o Max falou, e eu faço das palavras dele as minhas, porque eu estou aqui confirmando exatamente o meu propósito, alinhando o meu propósito com o dele, porque nós servimos a um só Deus, e esse Deus é o Deus que nos conecta, que nos une e que manifesta o mesmo propósito que ele tem para todo aquele que ouve a sua voz. Certa feita, Deus ele gritou do céu e disse: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E aquele que ouviu a voz do Senhor, o profeta, chamado Isaías, ele disse: eis-me aqui. Quem é aquele que Deus conta? Quem é aquele que Deus vai usar? É aquele que diz: eis-me aqui. E todo aquele que se disponibiliza para Deus, para ser um instrumento, para ser uma ferramenta, é aquele que Deus vai capacitar, é aquele que Deus vai ungir, é aquele que Deus vai acrescentar a sabedoria, a inteligência, a capacidade para lidar com qualquer que seja a situação, seja na barbearia ou fora dela, para que você seja o canal, para que você seja a ferramenta que Ele quer usar. E eu falo isso com muito temor no meu coração, porque quando eu entendi quem eu era, para que eu fui chamado, eu disse: eis-me aqui. Foi tudo que eu precisava para conseguir alcançar o sucesso. E isso está dentro do que eu falei anteriormente, sobre o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Tem seu prazer na lei do Senhor, e ela medita de dia e de noite. Aí ele diz assim: e tu serás como uma árvore plantada junto ao ribeiro, que dá o seu fruto na estação própria, e tudo o que fizer prospera. E eu estava lá em Dubai, nessa minha viagem, onde eu fui receber essa premiação, esse reconhecimento, e eu vi um dos maiores símbolos adorados, contemplados e reverenciados em Dubai, que é a palmeira. A palmeira é uma árvore que eles têm uma devoção tão grande pela palmeira que eles criaram uma ilha artificial, a maior ilha artificial do planeta. A maior ilha artificial eles criaram, aterraram o mar em quilômetros de distância de aterro, de areia do deserto e pedras retiradas das montanhas, levadas por caminhões de inúmeros, centenas e milhares de caminhões, levando terra do deserto e pedra das montanhas para aterrar o mar, para construir uma ilha em forma de palmeira. E eu perguntei: por que a palmeira? Eles me disseram, um muçulmano me disse, que a palmeira é o símbolo da resistência. A palmeira é uma árvore que, mesmo diante das adversidades do clima, do calor, do vento, das tempestades de areia do deserto, ela não se prostra, ela não se dobra, ela não morre, ela resiste ao tempo e às adversidades. É uma árvore que aprofunda raízes a mais de 300 metros de profundidade. E ela, mesmo num ambiente árido, seco, sem água na sua superfície, ela busca água abaixo da superfície, na área onde tem um lençol freático, ela vai em busca da água para se alimentar e se manter viva. É uma árvore que independe das condições externas, porque o que ela busca para se alimentar está internamente. E ela é uma árvore que tem tantas características de resistência, de força, que eu aprendo muito com isso. Eu fui entender que, mesmo quando ela sofre ataques externos, ao ponto de ser retirada da sua casca, ao ponto de sofrer com o clima, ela resiste e permanece de pé. Mesmo quando o vento bate, ela até se dobra, mas ela volta ao seu estado original. Eu não sei como é que você está hoje, eu não sei como é que está a tua vida hoje, mas eu sei de uma coisa:
Se você se colocar, como um dia eu me coloquei, como um dia Max se colocou, e dizer, eis-me aqui, Deus vai fazer de você como uma palmeira. As tempestades vão vir, as dificuldades vão bater na tua porta, o vento contrário vai soprar. Mas se tu é palmeira, tu não está estabelecido em qualquer território. Tu está estabelecido na rocha, e quem está na rocha, mesmo diante da adversidade, a gente até dobra, a gente até sofre, balança de um lado para o outro, mas a gente não cai. E se cair, a gente levanta, porque a gente está firmado na rocha, e a rocha é o nosso Deus. Então que essa mensagem ela possa entrar no teu coração, e que a unção que Deus tem para a tua vida possa ser derramada e entregue para você agora. Porque você foi chamado para ser como uma palmeira inabalável. Forte demais. É para ser governante, né, Cleiton? É exatamente isso. Quem foi chamado para ser cabeça não vai ser cauda, né? Não vai. A gente fica alegre de ter a sua presença aqui nesse MS Cast. Eu sei que é um MS Cast longo, mas é conteúdo de valor para transformar a sua vida. Você vai se inscrever nesse canal, você vai curtir esse vídeo, você vai indicar para outras pessoas. E se você for daqueles que gosta de ouvir enquanto está praticando algum tipo de esporte, a gente está no Deezer, a gente está no Spotify, a gente está em várias outras plataformas, não só aqui no YouTube, tá ok? Então corre, cola com a gente, porque é sucesso. Cleiton, muito obrigado pela tua presença. Eu que agradeço, que Deus venha te abençoar poderosamente. Quem não seguia o Cleiton Guimarães, ele vai falar aqui o Instagram dele, está passando na tela. @Guimarães _Cleiton com CLAY. Fechou? Segue lá, vai ser um prazer ter vocês. É isso aí, turma. Tamo junto, sucesso para nós sempre. Deus abençoe, até a próxima. Tamo junto!